Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Venho trazer para você um relato de algo que aconteceu conosco no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, quero dizer que eu não sou do Rio, eu moro no Paraná. Não vou mencionar a cidade, pois os amigos envolvidos no evento estavam comigo, e não quero expor seus nomes aqui. Eu estava de férias na cidade do Rio de Janeiro, e encontrei alguns amigos que fizemos na internet. Amigos de passeio e acampamento. Quero dizer para você que eu gosto muito de acampar. Sempre gostei de matas, até porque onde eu nasci, sempre tive contato com a natureza. Formamos um grupo no Rio de Janeiro e fomos para uma cidade chamada Nova Friburgo. Essa cidade fica a cerca de 160 quilômetros de distância do Rio capital. Nós fomos acampar em um lugar chamado Lumiar. Como eu disse, esse local fica no município de Nova Friburgo. Fomos então para um lugar chamado Cachoeira Indiana Jones, que era um lugar famoso de lá. É uma das cachoeiras mais famosas de toda Lumiar. Passamos um dia extremamente agradável, até porque as pessoas do Rio de Janeiro foram muito afetuosas e receptivas conosco. Tinha gente não só do Rio de Janeiro, mas também de Santa Catarina, São Paulo e até pessoas do Nordeste. Ou seja, uma galera bem grande que fazia essas excursões para acampar em outros locais. Chegando nesse lugar, nós nos separamos e formamos grupos pequenos de aproximadamente 6 pessoas e começamos a explorar com os guias que nos ajudaram a conhecer aquele local. Porém, o que aconteceu conosco foi algo surreal, algo que eu e os meus amigos da minha cidade vamos guardar pelo resto de nossas vidas, pois passamos por uma experiência extremamente desagradável com o sobrenatural, algo que eu não acreditava, mas depois do que eu vivenciei, eu não duvido de mais nada nesse mundo. Entramos de mata dentro. A mata era fechada, porém muito bonita, e ficamos encantados com a beleza do lugar, apesar de eu ser acostumado com tudo aquilo. No entanto, aquele lugar tinha um mistério, algo que não consigo explicar, mas eu gostei muito de estar ali, exceto pelo que aconteceu conosco. Os meus amigos e eu já estamos acostumados a dormir dentro da mata, pois pra gente é um hobby. O acampamento é a nossa paixão. Porém, eu descobri da pior forma que a mata durante a noite pode esconder muitos mistérios que não estão ao alcance de todos nós. Durante um período do passeio, que nós pegamos a trilha e começamos a subir aquela mata que era um pouco fechada, como eu disse, ela era muito bonita. Eu gostei muito da experiência. No entanto, eu sentia que alguém nos seguia, ou então nos observava. Sabe quando você sente que tem alguém olhando para você e você olha, mas não vê nada? Essa era a sensação que eu tinha naquele momento. Eu contei para os meus amigos, mas eles não acreditaram em mim e disseram que eu estava brincando. Então, em um determinado ponto do nosso passeio, observamos que no meio do caminho haviam algumas roupas velhas, como uma calça, uma camisa branca muito suja e fedorenta, diga-se de passagem. E achamos estranho, pois aquele local é proibido para jogar lixo ou esses tipos de coisa. Vimos aquelas roupas velhas e continuamos com a trilha, mas a sensação de ser observado de algum lugar
ainda continuava a me perseguir. Eu tentei deixar para lá, porém eu não conseguia. Algo estava me incomodando e eu realmente tinha razão. No final, quando chegamos perto de onde iríamos armar as nossas barracas, ouvimos um barulho no mato, mas não nos preocupamos muito. Chegamos a olhar em volta, mas não vimos ninguém. Porém, cerca de 5 minutos depois, quando começamos a montar as barracas, apareceu um homem bem maltrapilho, com os dentes completamente podres. Ele deu um sorrisinho pra gente, um sorriso bem estranho. Na verdade, não só eu, como todos nós que estávamos ali presentes, vimos que aquele sorriso dele tinha uma certa malícia. O vento que batia contra ele trazia um mau cheiro terrível de podridão, um odor de alguém que não tomava banho há muito tempo. Aquele homem riu pra gente e nos perguntou se por acaso iríamos acampar por ali, naquele local. Até que tentamos ser simpáticos com ele e respondemos que sim. No entanto, aquele homem deu mais um sorriso, dessa vez tão estranho, que gela até a minha espinha quando eu falo sobre isso hoje em dia. Ele olhou pra gente, olhou para cada um de nós e disse: "Vocês são bem corajosos, hein? Se eu fosse vocês, jamais eu acamparia aqui em uma mata fechada, principalmente hoje que é dia de lua cheia." Um colega que estava conosco, cujo nome não vou revelar, olhou para aquele homem e disse: "Meu amigo, procure algo útil para fazer. Vai fazer alguma coisa de útil. O senhor quer dinheiro? O que o senhor quer? Você quer alguma coisa? Fala, desembucha. Tá com fome? Se não for isso, é melhor pegar o seu caminho e meter o pé daqui, irmão. Nos deixe em paz." Aquele homem fechou a cara, olhou um por um da gente e apenas disse uma única palavra: "Cuidado!" e saiu dando um sorrisinho de canto de boca. Na hora ficamos sem entender, mas o dia estava muito bonito para aquele homem estragar o nosso passeio. E continuamos ali, montamos nossas barracas, fizemos nossa fogueira e começamos a comer e beber. No entanto, a sensação de incômodo não me deixava. Parecia que algo estava me avisando para irmos embora daquele lugar o mais rápido possível. Mas eu não queria ser o estraga-prazeres do passeio e continuei com os meus amigos ali. Quando foi por volta das 10h30 da noite, a fogueira estava acesa e começamos a ficar cansados. Afinal, a trilha cansa bastante e exige muito do físico. Eu disse que iria dormir e me deitei na minha cabana, os meus amigos também nos seus sacos de dormir e dentro de suas cabanas. No entanto, depois de um certo tempo, começamos a escutar um barulho de passos que vinham do meio do mato. Não era perto, mas parecia que algo de longe estava vindo ao nosso encontro. Vinha devagar e sorrateiro, fazendo barulho por dentro da mata. Eu me levantei para ver e meu amigo já estava de pé olhando para mim, perguntando se eu tinha escutado o que ele havia escutado. Eu confirmei e disse que sim, que parecia que algo estava andando sorrateiramente dentro da mata. Ele falou que não havia animal naquele lugar, não havia cavalo, não havia nada ao longo do percurso que estávamos seguindo. Ficamos em alerta, enquanto os nossos outros 4 amigos estavam dormindo dentro de suas barracas. Pouco tempo depois voltamos a deitar, mas eu permaneci em alerta. Eu não conseguia dormir e um sentimento de arrependimento havia começado a me bater. Eu estava deitada ali quando, de repente, escutamos alguém correndo por dentro do mato com passos bem pesados, como se fosse um cavalo ou um boi bem pesado e forte. A gente sentiu o chão tremer. Eu saí da cabana novamente e todos os meus amigos já estavam de pé, olhando para ver o que estava nos rodeando. Foi então que de repente ouvimos um gemido.
Era uma mistura de ronco de porco com gemido de cachorro como se estivesse apanhando, ou então de um ser humano gemendo de dor. Sei lá, foi tudo muito estranho e embaralhoso na minha mente. Eu não sei definir que barulho era aquele, mas foi muito angustiante. Era como se alguém estivesse engasgado e com raiva ao mesmo tempo. Não sei dizer. Eu sei que nós não perdemos tempo e corremos para um lugar onde haviam muitas árvores. Quando corremos, começamos a escutar que aquela coisa que estava no meio da mata começou a correr em nossa direção. Para nossa sorte, todos nós estávamos com nosso preparo físico em dia para subir rapidamente uma árvore. E foi o que fizemos. Subimos rapidamente e ficamos lá em cima olhando para ver o que estava acontecendo embaixo. O barulho de perseguição parou do nada, como se o animal soubesse que havíamos subido naquela árvore. No entanto, quando olhamos para baixo, quase caímos de susto. Ainda bem que cada um estava em um galho, pois se todos estivessem no mesmo lugar, um iria querer abraçar o outro e começar a gritar, porque o que vimos lá embaixo não podia ser desse mundo. O nosso colega que estava conosco tinha uma mini lanterna no bolso e apontou para baixo. Aquele bicho era como se fosse um homem, mas suas pernas estavam todas viradas para trás. Só de pensar naquela imagem, eu sinto um medo danado. Aquilo era muito feio, não parecia ser desse mundo. Os olhos eram amarelos e a cara parecida com a de um porco, sendo que deformado, com um focinho comprido. Ele se jogou contra a árvore, batendo 4 ou 5 vezes, tentando nos derrubar. Ele até tentou subir na árvore, mas a sua forma física não permitia. Era muito feio. Nunca imaginei que existiria algo assim dentro daquela mata. O bicho rodeava a árvore, soltando um urro de dor misturado com ódio, e um mau cheiro horrível exalava no ar. Eu cheguei a me lembrar do homem que nós havíamos visto mais cedo, pois o mau cheiro era idêntico. Mas ao mesmo tempo pensei, não pode ser aquele homem. Um ser humano não pode se transformar nisso. Aquele bicho então correu na direção das nossas barracas, derrubando tudo pelo caminho. Inclusive, destruiu as nossas barracas e os celulares que estavam lá. Tudo ficou destruído. Estávamos apavorados. Confesso que eu chorei naquele dia. Esperamos até o amanhecer, mas ainda ouvíamos os urros daquela coisa. Quando o sol começou a nascer, descemos da árvore, tremendo de medo. Os meus amigos choraram, e eu também, pois o que vimos marcou nossas vidas para sempre. Pegamos as nossas coisas e rapidamente saímos dali. No percurso de retorno, acabamos nos encontrando com outro grupo no caminho. Mas eu senti que ainda estávamos sendo observados. O medo havia tomado conta de mim novamente. Ao final da trilha, quando eu olhei para trás, eu vi aquele homem sorrindo para a gente. Era o mesmo homem que nos avisou para termos cuidado. Ele estava por detrás de uma árvore. Foi ali que eu tive certeza de que aquele homem era realmente aquele bicho. Não contamos nada para o outro grupo. Pegamos a nossa van e viemos embora em silêncio. Eu confesso que eu deixei de acampar por um bom tempo, pois o medo ainda tomava conta de mim. Hoje em dia, os meus amigos e eu estamos melhores, mas juramos não contar essa história para ninguém, até mesmo para não assustar os outros amigos que gostam de acampar na mata. Essa foi a pior experiência de nossas vidas. Boa noite, o meu nome é Glauber, eu tenho 38 anos de idade e moro em um pequeno distrito no interior do Ceará que tem mais ou menos uns 6.000 habitantes.
Eu trabalho como professor do ensino fundamental há alguns anos e venho de uma família que teve que trabalhar muito para que os meus irmãos e eu tivéssemos uma boa profissão. Quando eu estava estudando no ensino médio, o colégio ficava bem distante de onde os meus pais moravam. Por isso eu fui morar um tempo na casa dos meus avós, que ficava mais próximo da estrada por onde passava um ônibus que eu pegava, facilitando assim o meu acesso à escola. Na casa dos meus avós também vivia o meu tio, o irmão do meu pai. Ele era uma ótima pessoa quando estava sóbrio, mas quando bebia, era o que chamávamos aqui de homem mais bonequeiro da face da terra. Tudo o irritava, tudo era motivo para brigas. O meu avô vivia discutindo com ele por causa do seu vício. Às vezes todo mundo na casa já estava dormindo e ele chegava caindo, derrubando as coisas e batendo na porta pedindo para entrar. O meu avô ficava furioso com isso. Já a minha avó sempre abria a porta e o ajudava. Até que um dia, o meu avô fez uma coberta na frente da casa e colocou armadores onde sempre pendurava uma rede. Ele disse que era para quando meu tio chegasse, não acordasse a casa inteira pedindo para entrar e que ficasse ali curando a ressaca do lado de fora mesmo. A casa dos meus avós era bem grande e não tinha vizinhos próximos. Era uma típica casa do interior onde as pessoas dormiam até com as portas abertas. Então, não haveria problema algum do meu tio dormir do lado de fora. E foi o que aconteceu por um bom tempo, principalmente nos fins de semana, que era quando ele gostava de encher a cara. Ele começava na sexta-feira e só parava no domingo. Nesses dias ele passava as noites dormindo no lugar onde meu avô havia feito para ele. Até que em uma madrugada de sexta para sábado, eu fui acordado com alguém tentando derrubar a porta da nossa casa. A pessoa gritava histericamente e era a voz do meu tio. Eu corro para abri-la e quando chego na sala, o meu avô já estava lá com ele, olhando para fora como se tivesse visto um fantasma. Eu só escutei aquele grito fino e alto de algo passando como um clarão levantando poeira na estrada. Quando olho para o meu tio, ele está sentado no chão pedindo para o meu avô fechar as portas, dizendo que aquilo era coisa do diabo. O meu avô fechou, mas eu noto que o meu tio não parecia bêbado, nem com cheiro de cachaça como ele sempre estava. Então a minha avó acendeu a luz e o meu tio começou a falar. Você viu, pai? Você viu o que eu vi? O meu avô apenas confirmou com a cabeça. E o meu tio continuava. Eu nunca pensei que algo assim pudesse existir, eu juro por Deus. Aquilo ali é uma burra de padre, uma mula sem cabeça. O meu avô abriu a janela e voltou a olhar a estrada por onde a coisa havia passado. Depois perguntou ao meu tio o que havia acontecido de fato. E ele falou: hoje eu não bebi. Se eu tivesse bebido, eu teria me lascado com certeza. Eu estava no bar como sempre, mas não tive a menor vontade de beber, eu não sei explicar. Estavam os meus amigos, a música, a bebida nas mesas, mas algo me dizia para não beber e eu não bebi. Eu acabei ficando por lá até altas horas e na volta para cá eu vinha pensando em parar com essa vida de bebedeira, quando de repente eu vi uma mulher andando lá na frente sozinha. Eu cheguei a achar que fosse alguma tocaia de ladrão ou algo do tipo. Até mesmo assombração eu pensei que fosse, pois ver uma mulher andando nas estradas durante a madrugada com certeza não é coisa normal. Ela estava justamente no caminho em que eu tinha que pegar. Então eu continuei andando, mas de longe para ela não me ver. Foi então que ela acabou entrando na velha casa do finado Elias, e foi aí que a coisa começou a ficar estranha mesmo. Pois meia-noite, uma mulher na estrada e entrando em uma casa abandonada caindo aos pedaços, com certeza aquilo não era coisa boa. Eu só esperei ela entrar e passei correndo o mais rápido que eu pude vindo para cá. Só que tem uma coisa,
O diabo da curiosidade ataca na mente da gente de uma forma que você arriscaria até a sua vida só para saber o que vai acontecer. Pois bem, pela minha curiosidade, eu acabei parando em frente a uma das árvores que tinha ali perto. Eu fiquei por detrás de uma delas apenas observando, quando de repente eu escutei aqueles gritos, seguido de um clarão forte que vinha de lá de dentro daquela velha casa. Na hora, eu fiquei tão assustado que eu comecei a correr freneticamente para cá. Eu ficava olhando para trás para ver se aparecia alguma coisa. Foi quando do nada saiu de dentro daquela casa um animal que parecia ter uma bola de fogo em cima do pescoço. Com certeza aquilo ali era o diabo de uma burra de padre. Eu vim correndo para cá e me joguei na porta. Foi quando vocês abriram e dou graças a Deus. Papai também viu quando aquela coisa passou correndo na estrada. Eu não bebi nada, tá? Eu não estou bêbado. Eu não estou vendo coisas. O meu pai também viu. Aquilo sim era uma mula sem cabeça. E graças a Deus eu não vi sozinho, pois senão todo mundo não acreditaria em mim. Me chamariam de bêbado, falariam que eu estaria doido por causa da cachaça. O meu avô confirmou que também tinha visto a mesma coisa que o meu tio. E o meu tio espalhou toda a notícia sobre o ocorrido. Logo algumas pessoas que ele conhecia disseram que também haviam visto a coisa correndo na estrada. Havia um senhor que se chamava Seu Mariano. Ele era muito amigo do meu avô, que quando ouviu a história do meu tio, logo contou que em uma noite ele também viu uma mulher na estrada. Ele estava vindo de carro com a esposa, já tarde da noite, e os dois viram uma mulher descalça andando no meio da escuridão. Acharam até que fosse alguma assombração e por isso não pararam, mas quando chegaram em casa, só tiveram tempo de entrar, pois passou aquela coisa rápida como um rastro de pólvora, com aquele luzeiro no lugar da cabeça e aqueles gritos que fazem os cães se calarem e os outros bichos se encolherem nos cantos. Um tempo depois, o povo local começou a querer saber quem era essa mulher que se transformava na coisa. E falavam que deveria ser alguém que vivia sozinha. Já outros diziam que poderia ser alguém jovem no qual a família escondia esse terrível segredo. Mas uma coisa é certa, ninguém realmente nunca soube dizer quem poderia ser. Sobre essa mulher que viam na estrada, muita gente viu. Era sempre vista descalça e sozinha nas estradas mais escuras que você pode imaginar. Mas nem sempre via a mula depois de vê-la. Eu só sei que quem viu pede a Deus para nunca mais ver e não deseja nem que o seu pior inimigo passe por algo assim. Essa foi a história do meu tio e do meu avô que viram uma mula sem cabeça. Graças a Deus eu só vi o clarão e ainda assim nunca mais esqueci. E aí, vocês acreditam na mula sem cabeça ou não? Deixe aqui nos comentários. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite, o meu nome é Éder. Eu tenho 32 anos de idade e sou do Juazeiro do Norte. O relato que eu irei contar aconteceu durante a minha infância. No bairro onde eu morava, haviam muitas casas abandonadas. Eu tinha um amigo inseparável chamado Paulo. Costumávamos a brincar pelo bairro, andar de bicicleta, andar de patins, andar de skate, fazer tudo juntos. Depois da escola, íamos para as casas abandonadas para brincarmos de esconde-esconde, caça ao tesouro. Haviam 3 casas que frequentávamos. Uma estava em construção e ficava na rua debaixo da minha casa, e as outras 2 eram casas abandonadas próximas à escola. A casa onde ocorreu o relato que eu vou contar era a que nós chamávamos de casa 1749, pois esse era o seu número. Era uma casa imensa
e nós adorávamos brincar lá dentro. Havia um quintal bem grande e um caminho de pedras que levava para um jardim na parte de trás. Para entrar na casa, pulávamos o portão e entrávamos pela janela que estava quebrada na parte de trás, dando acesso à cozinha. No dia em que tudo aconteceu, fomos para tal casa depois da escola para brincarmos de esconde-esconde. Assim que pulamos o portão, olhei para cima e vi uma janela bem alta que ainda eu não tinha notado. Eu mostrei para o Paulo e ele me disse que provavelmente era o sótão e que lá deveria ter muitos tesouros guardados. Rapidamente entramos na casa e fomos em busca da entrada para o sótão. Procuramos por toda parte, até que olhei para cima no segundo andar e vi uma pequena porta com um pequeno puxador redondo. Paulo e eu não tínhamos altura para alcançar, então tentamos de tudo. Subimos até no pescoço um do outro e pulamos, mas não conseguimos alcançar. Então decidimos descer até o primeiro andar para procurarmos alguma madeira que nos ajudasse a puxar. E acabamos encontrando algumas jipas de madeira e subimos correndo, pois estávamos muito empolgados para explorar aquele quarto. Ao voltar para o segundo andar, nos deparamos com a porta do sótão aberta e uma escada estendida até o chão. Olhamos um para o outro estranhando aquela situação, mas estávamos muito animados para explorar lá em cima. Então, nem pensamos em sentir medo. Subimos a escada de degraus de madeira com muito cuidado, pois tudo estava apodrecendo. Ao chegar no sótão, que era iluminado apenas pela luz do dia que entrava pela grande janela, um cheiro de mofo era insuportável. Haviam muitas caixas de papelão e outras de madeira que pareciam baús de tesouro. Começamos a olhar o que tinha nas caixas. Não pretendíamos roubar nada, era apenas para xeretar. A grande maioria tinha panos velhos, livros e papéis que pareciam não ter fim. Em meio a tudo aquilo, havia um pequeno baú com cadeado. Pegamos algumas madeiras que estavam pelo chão e começamos a bater no cadeado com a intenção de quebrá-lo e assim abri-lo, para talvez, quem sabe, encontrar o tesouro que acreditávamos estar dentro daquele baú. Foi quando, de repente, ouvimos um barulho estrondoso de uma porta batendo. Com susto, olhamos para trás e vimos que era a porta do sótão que havia se fechado. Corremos para a porta e começamos a bater e a empurrar, mas ela não abria. Enquanto tentávamos abrir aquela porta, começamos a ouvir passos dentro do sótão, como se uma pessoa bem grande e pesada estivesse caminhando em nossa direção. Naquele momento, estávamos em pânico, sem saber o que estava acontecendo. Começamos a chorar de desespero, por mais que batíamos, a porta não descia e os passos não paravam, pareciam andar ao nosso redor. A luz já estava acabando, pois estava começando a anoitecer. Já cansados de tentar abrir a porta, sentamos no chão e começamos a chorar. Foi quando Paulo teve a ideia de falar com quem estivesse ali e pedir para nos deixar ir embora, prometendo nunca mais voltar ou incomodar. Alguns minutos se passaram e a porta abriu lentamente, como se alguém a estivesse abrindo com muito cuidado. Descemos correndo e saímos daquela casa na mesma hora. Antes de pular o portão, eu olhei para a janela do sótão e vi que parecia ter alguém em pé acenando para a gente lá de cima. Eu mostrei para o Paulo e ele também conseguiu ver que realmente havia alguém lá em cima acenando para a gente. Saímos correndo de lá e nos sentamos na praça para processarmos o que havia ocorrido. E decidimos não contar a ninguém, pois ninguém acreditaria na gente. Hoje em dia eu não tenho mais contato com o Paulo, pois ele está morando em um outro país. Mas muitas vezes passamos juntos em frente à casa e acenamos para a janela, mas nunca mais vimos aquela pessoa naquela casa. Há uns 15 anos atrás, a casa foi demolida
e construir um supermercado no seu terreno. Eu mesmo já fui várias vezes lá, e todas as vezes que eu frequento o mercado, eu tenho a mesma sensação daquele dia, como se o espírito da pessoa que nos expulsou ainda estivesse preso naquele lugar.